Ok, pessoal, vamos continuar aqui as nossas questões, tá certo? Agora a nossa questão número 5 do nosso TD. Lembrando que o TD vai estar lá na descrição do vídeo, vocês podem acessar, baixar e acompanhar essas resoluções, tá certo? Vamos lá, questão número 5. Na questão 5 diz o seguinte: em regiões agrícolas é muito comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. Então temos aí a figura de um silo, né? É um objeto, né, muito comum para armazenagem de grãos. Aí você tem um cone na parte superior com altura de 3 metros, um cilindro na parte inferior com altura de 12 metros, né, e ambos com um raio de 3 metros. Continuando a leitura da questão, o silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Em uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. Aí vem a pergunta: o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenado no silo é... Bem, pessoal, essa questão é uma questão que trata de um assunto muito importante nas questões do Enem, que é de geometria espacial. Na geometria espacial, a gente vai calcular volume, área total, né? Essas duas coisas, né, sempre caem nas questões do Enem. Então vamos aqui aprender como é que a gente calcula o volume dos principais sólidos. Os principais sólidos que são cobrados nessas provas é o prisma, o cilindro, o cone e a pirâmide. Raramente, né, se cobra a questão do volume da esfera, tá certo? Então nessa questão aqui, ele traz um cone, chapéuzinho de palhaço, né? E abaixo desse cone, um cilindro. Então são duas figuras diferentes, né? Você vai calcular o volume do cilindro e depois o volume do cone. E somar os dois, você vai ter o volume da figura toda, tá certo? E ao final a gente ainda vai aí fazer a divisão pelos caminhões, tá certo? Então vamos estudar o cilindro. Cilindro. Fazer aqui um esboço de um cilindro. No caso do cilindro da questão, o raio vale 3 metros e a altura 12. Pessoal, toda figura que tem esse formato aqui vai ter o volume como sendo a área da base vezes a altura, tá certo? A área da base vezes a altura. Então, o que vai diferenciar seria a área da base. Por que eu digo isso? Porque nessa questão é um cilindro, mas poderia ser um prisma. Ao invés daqui de ser uma circunferência, aqui poderia ser um quadrado, um triângulo, e o volume você ia calcular da mesma forma. A área da base vezes a altura. O que ia mudar? A base. Tá certo? Então, quando a figura dessa forma aqui, você vai olhar as duas bases aqui, para calcular o volume, a área da base vezes a altura. Nesse caso, a base é um círculo. Então, o volume vai ser a área da base, a área do círculo. Π vezes o raio ao quadrado. A área da base vezes a altura. Tá certo? Então, veja que nessa questão, ele dá todos os valores. Ele dá inclusive a altura do cone aqui, a gente vai ver daqui a pouco. Então, ele dá todos os valores. Nós temos o π? Temos. Ele disse que aproximasse para 3. Temos o raio? Temos. É 3. Temos a altura? Temos. É 12. Então, para calcular o volume do nosso cilindro, né, não vamos ter grandes dificuldades. Vamos calcular aqui. Volume do cilindro vai ser igual ao π, que ele pediu para a gente aproximar para 3. O raio também é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 12. Então, o volume do cilindro vai ser 3 vezes 9, aqui dá 9, né? Aqui dá 12.
volume do cilindro, 3 vezes 9, 27, vezes 12. Então, o volume do cilindro aqui, essa multiplicaçãozinha que eu vou fazer aqui no cantinho, 27 vezes 12. 324. 324. No caso aqui está em metros, né? Seria metros cúbicos. Né? Área de volume. Medida de volume, tá certo? Então achamos aqui o volume do cilindro. Agora vamos para o volume do cone. Figuras nesse formato aqui, que tem um cume aqui, né? Um vértice aqui. Você faz o volume delas fazendo a área da base vezes a altura. É a mesma coisa da outra? Não, aqui a gente divide por 3. Tá certo? Por que eu estou colocando a forma geral? Porque aqui poderia ser uma pirâmide. Aqui, se aqui não fosse um círculo, fosse um quadrado, um hexágono, um triângulo, você iria achar o volume utilizando essa forma geral aqui. A área da base vezes a altura dividido por 3. O que é que ia mudar? A mesma coisa de lá, ia mudar a base, tá certo? Mas para o cone, a base é um círculo. Então, a área da base é um círculo. Π vezes R ao quadrado. A área da base vezes a altura. A altura do cone é dada na questão. 3 centímetros. Então, vezes 3. Isso dividido por 3. Tá certo? Então, de cara eu já posso cortar esse 3 com esse. Então, o nosso volume do cone vai ser 3, né? Que é o π. O raio, esse círculo é do mesmo tamanho do outro, também é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui os dois volumes. Então, vamos somar aqui os dois volumes, tá? Você teria 324 mais 27. Isso aqui vai dar 11, vai 1, pedacinho. 351 centímetros cúbicos. Então, dentro lá do silo, né, há 351 metros cúbicos. 351 metros cúbicos. A questão é quantos caminhões vão ser necessários para a gente transportar esses 351 metros cúbicos. Vamos ver aqui. A questão diz que dispõe de apenas um caminhão e esse caminhão transporta 20 metros cúbicos. Então, vou pegar aqui o total que eu tenho, ó, 351, e dividir por 20. Cada caminhão vai levar 20 metros cúbicos. Então, aqui eu vou ter 1, sobra 15, 151, 7, né? Que dá 140, sobra 11, alguma coisa aí, tá certo? Então, 17 caminhões, mas não vai sobrar um restinho lá de grãos, né? Então, ele vai precisar de, no mínimo, 18 caminhões. Tá? É a resposta da questão, 18 caminhões. Então, esse tema de geometria espacial é um tema que cai bastante no Enem. Por quê? Porque é um tema que está no nosso dia a dia, né? A gente está o tempo todo medindo volume, a indústria está o tempo todo trabalhando em embalagens da forma mais econômica possível. Então, ele sempre joga questões dessas situações, tá certo, pessoal? Então, aqui a questão de geometria espacial, bastante simples, né? A geometria espacial tem bastante fórmulas, mas são fórmulas que você conseguir captar como é que é construída essa fórmula, fica uma maneira bem fácil de você memorizar. Tá ok? Então, tarefa de casa, fazer questões de geometria espacial. Ok? Valeu, vamos para a próxima questão.